capítulo 5. À medida em que tu for achando, se coloque de pé. Livro do profeta Daniel, capítulo 5. À medida que tu for achando, se coloque de pé no nome de Jesus. Louvar a Deus pela sua vida, por esta família Betel, os obreiros, nosso pastor Antônio, que também nos confiabilizou a estarmos aqui, para podermos permearmos a palavra de Deus. Foi uma ponte de Deus estarmos aqui. Daniel, capítulo 5, verso de número 11, e depois nós vamos pular para o verso 13, somente a parte A do 11 diz assim: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, ou algumas versões, a presença de Belsazar. E falou o rei e disse a Daniel: és tu, Daniel, dos cativos de Judá, que o rei Nabucodonosor, meu pai, trouxe de Judá? Mais uma vez diz assim: então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: és tu o mesmo Daniel? Se assenta aplaudindo a Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma história, de um texto muito conhecido, texto muito falado, texto muito percorrido, acerca dos profetas, ou por que não dizer, do profeta Daniel. Falar do profeta Daniel, profeta Jeremias, Ezequiel, os cativos babilônicos, haja vista que profeta Daniel, profeta Jeremias e o profeta Daniel, ambos são contemporâneos. História conta-nos que Deus, uma certa feita, resolveu acertar os ponteiros da nação de Israel. Israel havia enveredado para os caminhos da idolatria. Deus, então, de bom grado, resolve, então, acertar com a nação de Israel. A história conta-nos que existia um profeta, um remanescente, por nome de Jeremias. Jeremias, então, profetizava, Jeremias, então, orientava a nação de Israel a retornar novamente aos preceitos divinos, porque enquanto Deus estava requerendo do povo uma atitude de consciência e de humilhação, para que a nação de Israel retornasse de novo aos preceitos divinos, a história conta-nos que Jeremias sai pelo meio da cidade, com uma canga no pescoço, profetizando, orientando a nação de Israel, dizendo que Deus iria levantar um Nabucodonosor para poder sitiar Israel. A história conta-nos que neste período, Jeremias está pelo meio da cidade, profetizando com uma canga no pescoço. A história conta-nos que existia um profeta por nome de Ananias. Ele pega o jugo do pescoço de Jeremias e diz:
jugo de madeira, este é o jugo que o Senhor colocou em Israel. Assim como esta madeira se quebra, por 2 anos o Senhor livrará Israel do cativeiro. Jeremias não retrucou, voltou para casa. A história conta-nos que Deus chama Jeremias e fala: Jeremias, volta novamente a Ananias, na frente do meu povo, e diz que assim diz o Senhor: a partir de hoje, jugo de ferro eu colocarei no meu povo, e 70 anos durará o cativeiro. A história conta-nos que então há uma invasão da parte de Nabucodonosor, levando Israel ao cativeiro, o cativeiro de 70 anos. A nação de Israel empalideceu, porque estava longe de um território este, aonde a nação costumava adorar ao Deus eterno. A história conta-nos que este rei Nabucodonosor invade Jerusalém, quebra as colunas do templo, entra dentro da casa do Deus eterno e vai saquear todos os tesouros de prata, de ouro e de bronze, e vai levar consigo para a grande Babilônia. Juntamente com os tesouros, ele vai levar consigo também uma nação que adorava a Deus, uma nação que sorria para Deus. Enquanto Deus falava com a nação de Israel, enquanto a nação adorava a Deus, a nação tinha o prazer de tributar honras, de tributar louvores ao Deus eterno. Só que o tempo foi passando, a nação se esqueceu de quem é Deus, a nação se enveredou-se para um outro caminho. Deus então resolve a puni-lo, se é assim que eu posso dizê-lo, levando para um território de terra estranha em um período de 70 anos. Só para que tu tenha uma ideia, Israel, enquanto estava em Jerusalém, tinha louvores ao Deus eterno. Eles tinham prazer de adorar, eles tinham prazer de cantar, eles tinham uma necessidade, porque Deus falava, o povo adorava. Agora a nação está em terra estranha, já não adoram mais o Deus eterno. Salmo 137 vai falar exatamente o estado caótico e irreversível da nação de Israel. O salmista vai dizer: às margens do rio da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E no castigo que lá exia, nós pendurávamos as nossas harpas, e os nossos opressores que estavam sobre os nossos pescoços diziam: cante para nós um daqueles cânticos que vocês entoavam em Israel. Eles diziam: como nós vamos cantar em um ambiente estranho? Eles não tinham prazer, eles não tinham absolutamente desejo algum de adorar o Deus eterno em terra estranha. Afinal de contas, cumpriu-se uma profecia dita pelo profeta, o qual nós dizíamos que Jeremias não acompanhou a evolução. Jeremias está ultrapassado. Deus não está falando com Jeremias. E agora nós estamos em um território estranho. Nós estamos totalmente vulneráveis sobre as garras de um rei pagão, de um rei que nem sequer já ouviu falar no Deus de Israel. A história conta-nos que este rei, ao chegarmos na Babilônia, ele se divide em 3 partes. Um pouco do povo ficou em Israel depois do cativeiro. Uma parte do povo foi levado a cativo para a Babilônia.
chegando na Babilônia, dividiu-se em duas partes. Um pouco do povo ficou antes dos muros da cidade, nas margens do rio Quebar, e a outra parte do povo atravessaram as muralhas babilônicas. Para o povo que ficou em Israel, Deus permanece com o profeta Jeremias. Para o povo que fica antes dos muros da cidade, nas margens do rio Quebar, Deus deixa o profeta Ezequiel. E para o povo que ficou dentro da Babilônia, na corte suprema, Deus levanta o profeta Daniel. A história nos conta-nos que Daniel, ele resistiu 3 períodos. O primeiro período, Nabucodonosor. O segundo período, Belsazar, que é a história que nós lemos. E o terceiro período é Dário, dos persas. Observa, o texto é claro que nós lemos. Vai falar que Daniel só permaneceu porque neste jovem existia um espírito excelente. A história nos conta, após a morte de Nabucodonosor, se levanta um rei por nome de Belsazar. O reinado estava bombando. Israel já havia cumprido pelo menos 80% do cativeiro. A história nos conta então que este jovem rei se levanta e resolve agora dar uma festa, um banquete, Chicão. A história conta-nos que foi uma das melhores festas, pastor Fábio, nos dias atuais. Se fosse hoje, é claro, a festa estava bombando, estava nas melhores revistas, estava nas redes sociais, porque a festa estava bombando. Tudo que você imagina no século atual, se fosse hoje, tinha na festa de Belsazar. Tinha bebida? Tinha funk? Tinha tudo, tinha dose dupla, tinha red label, tudo que você imagina tinha nesse carnaval. A festa, meu amigo, estava formada. Belsazar percebeu que a festa estava bombando. Então ele está sentado, quem sabe, no seu trono. Então ele pensa, eu lembrei que papai Nabucodonosor, quando foi na Babilônia, ele tinha saqueado o templo do Deus eterno. Percebe que ele está, quem sabe, saboreando um vinho da melhor qualidade, um cordeiro com ervas amargas, uma bebida super concentrada. Belsazar então vai falar, poxa, essa bebida, ela está pedindo uma coisa mais forte. O quê? Eu já sei. Papai, quando levou a cativo o cativeiro, a nação de Israel, ele trouxe consigo alguns utensílios, e esses utensílios são de ouro. Já sei, vou chamar o mestre Sala. Ele chama o mestre Sala e diz, olha, papai, quando foi saquear Israel, ele tinha trago uns vasos, ele tinha trago umas taças lá da casa de Israel. A partir de hoje, eu vou tomar vinho no cálice de Jeová, Deus de Israel. Você entra lá e pega os utensílios da casa do Senhor. A história conta-nos que o mestre Sala vai até esse ambiente e pega justamente o cálice, os vasos da casa de Deus. Enquanto a festa estava por eles, estava tranquilo. Mas quando ele resolve a tocar naquilo que pertence a Jeová, o negócio vai começar a estreitar. E isso me deixa muito em paz. Sabe por quê? É por isso que a Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Às vezes a gente adentra, o diabo está saqueando a minha família, eu tenho medo de retaliação, eu não vou consagrar minha casa não, sabe? Porque sabe como é as coisas? Fica tranquilo, porque quem é nascido
ungido de Deus, o maligno não toca. Deixa o diabo fazer o que ele quer, mas quando ele resolve tocar naquilo que é de Deus, se prepara, porque você não está sozinho. Só quem está comigo joga a mão para o alto e adora ele com as palmas. A história conta-nos muita comida, muita bebida, muita pornografia, muita piada. Imagina, a história conta-nos então que traz então os vasos, utensílio. Quando Belsazar vai ingerir o vinho, a história conta-nos que na mesma hora, no mesmo instante, vem uma mão, um dedo como o da mão de um homem, mas era o dedo de Deus. A história conta-nos que rabisca na parede dizendo Mene, Mene, Tekel. A história conta-nos que na mesma hora acabou a festa. No mesmo instante, a Bíblia diz que Belsazar empalideceu. Não tem como ficar de pé, não tem como ficar sem estar atônito diante de uma mensagem dessa, através de uma escrita de Deus. É por isso que o salmista vai dizer que toda a terra treme e o mortal se cala ao som da tua poderosa voz. Não tem quem fica de pé diante da voz do Eterno. Não tem quem fica de pé diante de uma escrita. Ele se apavora. E aqui a gente vai falar sobre ele. Ele fica apavorado, porque ninguém podia revelar o que estava escrito na parede. Entra os magos, entra tudo quanto é tipo de pessoas. Só que a voz do céu não é qualquer um que revela. Só que a voz do céu não é qualquer um que discerne. A voz do céu, só quem é espiritual entende aquilo que Deus fala. Só quem entende, só quem sabe, que catuca aqui nos ossos. Ninguém pode revelar. Aí lembraram da velha do palácio. Entra a rainha mãe, quem sabe, com seus 80, com seus 79, e diz: filho, fica tranquilo. Por que, vovó? Tem alguém que revela? Não. Há no teu reino, Jesus, um homem que tem o espírito dos deuses santos. Na época de papai, seu pai, nele tinha luz, nele tinha esperança. Ele era diferente. Fica tranquilo que ele pode revelar. Chama ele. Aí o texto que nós lemos, ele entra na presença do rei. Belsazar faz uma pergunta a ele: és tu o mesmo Daniel? E aqui a gente fala sobre algumas coisas. Porque se alguém está apresentando como Daniel, não tem por que Belsazar perguntar se é ele Daniel. Só que Belsazar estava querendo saber se ele é o mesmo Daniel. Por quê, pastor? Porque a gente está falando de 3 períodos. Ou melhor, no caso dele, 2 períodos. Então ele está fazendo a seguinte pergunta: você ainda é o mesmo? Mamãe falou para mim que você profetiza. Mamãe falou para mim que você ainda fala línguas estranhas. É o mesmo? Mamãe falou para mim que você ainda pula no poder. Ainda pula. Mamãe falou para mim que você sente arrepio. Ainda sente? É isso que ele estava querendo perguntar. Você é o mesmo? Ou a caminhada acabou contigo? Não. Eu sou o mesmo Daniel ainda. Eu sou o mesmo Daniel que para sair na batalha eu ainda uso métodos antigos ainda. Qual? Joelho no chão e palavra de Deus. Eu continuo mesmo. E o século de papai não mudou nada. E as mudanças do palácio eu continuo mesmo. Por quê? Porque é a estrutura de quem tem raiz. Eu continuo fiel até o Senhor, rei,
Mas o Deus eterno, independente do período que eu estou vivenciando, eu continuo ainda o mesmo. Eu sou aquele Daniel ainda. Eu sou aquele. Você pode profetizar sobre o teu nome. Você pode dizer, eu sou fulano ainda. Independente das crises. Diga para quem está do teu lado e faz voz de profeta para ele. Toca no ombrinho dele, isso devagarzinho, sem ferir. Olha para ele e diga, se depender de mim, eu sou o mesmo ainda, hein? Eu continuo ainda dando aquela rajada de línguas estranhas. Eu continuo ainda profetizando. Eu continuo ainda sendo usado. Só quem pode adorar por alguns instantes, só quem sente a presença dele entende. Ele pergunta, Gerson, sabe por quê? Primeira coisa, sabe por que Belsazar pergunta? Porque Belsazar sabia o poder de influência que a Babilônia exercia no povo. Ele tinha consciência. Belsazar tinha consciência o que a Babilônia é capaz de fazer com alguém. Por isso que ele pergunta, eu sei que a mesma pode acabar. Por isso eu pergunto, tu é o mesmo? Porque ele sabe o poder que existe nas músicas da Babilônia. Ele sabe o poder que existe nas Babilônias e nas vielas da Babilônia. Ele tinha consciência. Por isso ele pergunta. Ele sabia o que a Babilônia era capaz de fazer. Provérbio capítulo 5 vai falar assim, tirai da prata a escória. Porque o fundidor precisa o quê? Arrancar, sabe? As marcas. Porque quando você olha a prata, ela tem a escória. Então você imagina que a prata é assim mesmo, não. Quando você joga no fogo e derrete, a escória vai sair naquela sujeira. É possível fazer um barro ou um vaso com a escória? Claro. Claro. Pode fazer um vaso, mas pode estar sujo. Por quê? É o efeito da escória. Jesus está passando em Betsaida. Alguém liga para ele e diz, Jesus, cura esse cego aqui. Betsaida é uma das 10 cidades que foi amaldiçoada por Jesus. Em poucos lugares, e nós falamos isso aqui, acho que foi quarta-feira passada, você vai ver Jesus profetizando, fazendo milagre, né? E ali, eu acho que é o único momento que Jesus tem que colocar as mãos umas 2 vezes. Ele pega o cego, ele cospe, passa um barro, e ele pergunta, o que você vê? Vejo um homem ainda, tudo embaçado, andando como árvore. Jesus tem que fazer porque a influência do lugar era tão violenta, era tão terrível, que teve que fazer 2 vezes. Aí o que é que Jesus faz? Pega ele pelo braço, cura ele, traz ele para fora da aldeia e diz, olha, não entra mais naquele lugar, porque a incredulidade e a maldição do lugar era tão terrível que impossibilitava o agir. Existe ambiente, às vezes, que a gente vivencia, que nos influencia e nos torna fracos, e impede a ação de Deus. É por isso que ele está perguntando, você é o mesmo ainda? Mas no nome de Jesus, ainda existe uma direção, uma geração, porque existe mundo, sabe, do qual nós não podemos se desligar. A gente precisa lidar com a sociedade, a gente trabalha com ímpio, com crente, enfim. Mas no nome de Jesus, que venha as escórias, mas não vão permanecer. Eu vou permanecer o mesmo, eu vou permanecer intacto. Jeremias, Belsazar tinha consciência, gente. O poder que a Babilônia tinha. É claro, a Babilônia tinha um poder de nos influenciar. Sabe qual é o segundo poder da Babilônia que ela tinha? Ela tinha facilidade, sabe? A Babilônia, ela tinha o poder de nos fazer esquecer quem somos nós. A gente tem essa facilidade. A gente vivencia num ambiente, às vezes, na boa, a gente esquece se deixar. Nós somos levados e empurrados por algumas coisas e esquecemos quem somos nós. É por isso que ele pergunta, você ainda é o mesmo? Porque existia um poder influenciador. E sendo influenciado, automaticamente eu vou esquecer quem eu sou. Aí Jeremias fala, Senhor, eu não passo de uma criança.
Jeremias tenta boicotar o sistema. Senhor, eu tenho as minhas dificuldades. Senhor, eu tenho as minhas limitações. É impossível, Senhor. Não dá. Aí Deus vira para ele, ó, ainda antes de te formar, eu já te conhecia há muito tempo, Jeremias. Ó. E a palavra conhecer ali no original fala de relacionamento. Sabe o que ele está falando? Olha, seu pai e sua mãe não tinham nem se conhecido ainda, Jeremias. Eu já te conhecia há muito tempo. Antes do teu pai conhecer a tua mãe, ó, eu já me relacionava contigo. É difícil de entender, é loucura isso, mas ele já te conhecia há muito tempo. Tu tem um Deus que já se relacionava contigo. Então, se antes da tua formação ele te trouxe aqui, ele não vai te perder para a Babilônia, meu filho. Jamais vai te perder. Então começa a achar hoje a tua identidade, porque aprenda e entenda quem você é. Eu sei quem eu sou. Sou limitado? Sou. Tenho as minhas imperfeições? Sim. Tenho os meus erros? Sim. Mas eu sei em quem tenho crido, e esse é poderoso para guardar os meus tempos. Eu não vou perder para a Babilônia, eu não vou ficar para trás, Não perde, permaneça. Você é vaso, você é escolhido, Sabe qual é o grande problema? É que eu imagino isso aqui, ó. Eu, Luciano, tá? Existe um propósito para mim, correto? É isso. Esse é o nosso problema. Olha o que é que Deus fala. Antes de te formar, eu já me relacionava contigo, João. Ó, entenda uma coisa. Não fica triste comigo, não. Ó, opa, tem um propósito para mim. Não, senhor. Você foi formado por conta do propósito. Você só existe por conta do propósito. Entenda uma coisa. Uma raiva do diabo é, e você, a quem você está destinado a ser. Existe um propósito e você nasceu exclusivamente para este propósito. Eu sou predestinado para o propósito. E na boa, o propósito ele é tão violento, o propósito ele é tão forte. Ó, aqui, olha para cá. Ele é tão forte que eu troco de pastor, eu troco de igreja, mas eu não consigo trocar de Senhor. Eu corro para tudo quanto é lugar, mas eu não consigo trocar do Senhor. Jeremias fala assim: iludido eu fiquei, acabou, não prego mais a tua palavra. A partir de hoje, Senhor, encerra o meu ministério. Por quê? Porque o Senhor me iludiu. Eu ia plantar, eu ia derrubar, nada disso se cumpriu. Jeremias pega a mala e vai embora. Chega na metade do caminho, ele para e diz: ainda que eu falasse isso, eu não consigo parar. Por quê? Porque o propósito é maior. O propósito me atrai, o propósito me constrange, o propósito me deixa no propósito, o propósito me deixa na linha. Eu fui destinado a um propósito e dele eu não vou desistir. Quantos vão desistir? Levanta a mão. Vai desistir, né? Eu sei que é isso, a gente não fala igual a Jeremias. Acabou. A partir de hoje, Pastor Antônio, vou cuidar da minha família. Não, chega. O senhor não entende, não. Evangelista J, estou indo embora, para mim acabou. A gente tenta ludibriar o sistema, né?
Não dá para mim não. Quem nunca pensou em desistir? Levanta a mão. Quem nunca fez beicinho para a obra? Quem nunca fez pirraça? Mas aí, catuca de quem está do seu lado e fala assim aí: fez beicinho, não fez? Fala com ela: fez beicinho, não fez? Mas tu tá aqui, não tá? Você tá aqui, não tá? Oh, que vontade de sentar essa Bíblia na cara desse negão, porque ele está falando um monte de coisa. Por quê? Porque o propósito te persegue. Você pode correr para a direita, você pode correr para a esquerda, mas o propósito te persegue. A Davi, Salmo 139. Para onde fugirei da tua face? Se eu desço o abismo, lá tu está. Se eu subo ao mais profundo, lá tu está. Na direita, na esquerda, para onde eu fugirei? Às vezes eu tento fugir por cima. Você coloca a sua mão sobre mim, porque Deus sabe o que você está vivenciando hoje. Não revela o que tem amanhã para a sua vida. O que você está passando hoje, Paulo passou, e sabe o que ele falou? A nossa leve é momentânea tribulação não há de se comparar com o peso da glória que há de ser revelado. Quantos acreditam nisso? Aplaudam o Senhor. Tem peso de glória aí. Tem peso de glória. Tem peso de glória. Tem peso de glória. Não desiste não. A Babilônia, ela tem um poder terrível. Ela tem um poder de nos influenciar. Ela tem um poder de, fazer com que venhamos esquecer quem somos nós. Você é servo de Deus. A Babilônia, ela tem um poder, de fazer, sabe o que também? Por isso ele perguntou se ainda é o mesmo. De fazer nós esquecermos da onde nós somos. É por isso que ele pergunta: és tu? Um dos cativos. Ele está lembrando Daniel. Você lembra? Você lembra a tua raiz, Daniel? Você lembra de onde tu era? Você lembra de onde você é? Não é tu era, lembra onde você é? A Babilônia tem esse poder. Pastor, da onde eu sou? João capítulo 17, uma das mais lindas orações. Pai, purifica-me se na glória que há de ser revelada. Aí Jesus está intercedendo. Ele vai interceder para os discípulos. Pai, eu vivi nesse mundo, assim também como eles vivem nesse mundo. Porém, eles não são daqui. Você já cantou ao Senhor? Já louvou a Deus? E você já sentiu uma vontade, uma paz? Às vezes a gente entra tão atribulado, né? Percebe? A gente está falando de onde você veio. A gente tem essas dificuldades, já viu? A gente vem ou muito cheio de Deus, ou sem nada. Aí Deus usa o louvor, Deus usa a palavra, Deus usa esse servo que está do teu lado. Porque a gente fica na expectativa, igual o aleijado do tanque de Betesda. A finalidade, do milagre vindo do tanque. Não é isso. E às vezes quem está do teu lado tem algo para te dar. Você já chegou aqui e você já adorou a Deus, fechou os olhos e você já imaginou o sobrenatural de Deus? Isso só acontece comigo ou só acontece com vocês? O peito enche de uma tal forma, uma emoção inexplicável. Eu fui uma boa parte, dependente químico da vida. E eu sei o poder, que a cocaína ela provoca no homem. Ele deixa o homem acelerado. Ele deixa o homem ansioso. Mas a dose que é Jesus, que é mais forte, é inexplicável, gente. E aí, a gente sente vontade, de ir para o céu. A gente sente desejo de andar na rua de ouro. Quem sente saudade do céu aqui? É esquisito, né? Você sente saudade do céu? Como é que você sente saudade do céu num lugar que você nunca foi? Dona Maria, a senhora já foi para os Estados Unidos? Dona Zezé, já foi? Nunca foi? A senhora sente saudade da América? Alguém já esteve em Portugal? Levanta a mão quem não foi para Portugal. Levanta a mão quem não... Você sente saudade de Portugal? Sente saudade de Portugal? Por quê? Mas como é que tu sente vontade de ir para o céu? Se você nunca teve para o céu, se você nunca foi para o céu, o que nós temos é uma pintura na parede, uma falsa inspiração, e a partir dali a gente calcula alguma coisa.
E tu fala, poxa, é bonito. Poxa, é legal. Mas você nunca foi, então não tem saudade. Mas é inexplicável essa saudade. Sabe por quê? Porque quem está em você é de lá. É por isso que você sente esse desejo. Porque quem está em você, ele mora lá. Ele está batendo no teu peito dizendo, o teu lugar não é aqui não. Aguenta mais um pouco, sabe? Porque o nosso lugar é na mansão celestial. Esse lugar aqui é passageiro. A Babilônia não tem força contra você. Porque o que Belsazar te oferece não se compara o que a tua casa celestial tem. Você não mora na Babilônia, meu filho. Você é de Jerusalém. Se coloca de pé, só quem é de Jerusalém. Diga para quem está do seu lado, mas bate no peito feliz. Sabe por quê? Porque a gente bate no peito e fica feliz assim aí. Onde você mora? Eu moro na Barra da Tijuca. Eu moro no Recreio dos Bandeirantes. Ninguém bate no peito e fala assim, ó, você mora onde? Eu moro na Cidade de Deus. Moro na Cidade de Deus. Quando as pessoas me perguntam onde eu moro, onde você mora? Na Miguel Salazar. Onde você mora? Na Estrada dos Bandeirantes. Agora é tua vez de bater no peito. Vira para a pessoa do teu lado e bate assim, olha. Aí, quando alguém te perguntar, tu fala assim, olha, eu moro em Jerusalém. Aí, ó, quando os Belsazar da vida te perguntar, bate no peito e fala assim, aí, minha casa não é aqui não, cara. Eu estou aqui de passagem. Qual é o teu lugar? A mansão celeste. Aí, ó, quando alguém começar a brigar por aquilo que é perecível, a gente fala assim, aí, ó, fica com isso aí, cara, ó. Fica com isso aí, por quê? Porque eu não moro aqui, vai ficar tudo aí. Aonde você mora? Eu moro em Jerusalém. Eu moro em Jerusalém. Quem pode se alegrar dizendo, eu moro em Jerusalém. Eu moro em Jerusalém. Você pode adorar o Senhor por alguns segundos. Você pode tributar a honra àquele que vai te levar para Jerusalém. Você pode adorar aquele que tudo pode, que não deixa você se corromper em Babilônia, que não deixa você se entregar em Babilônia. Você por alguns segundos, joga a mão pro alto e adora Ele. Adora Ele se você puder. Isso, o dono da mansão celeste. Isso, faz aquele barulho que o diabo não gosta. Isso, adora. Só quem pode adorar, hein? Deus de Israel, eu sei. Isso, canta com alegria mesmo. Que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Escute, eu vou terminar. A Babilônia ela tem esse poder.
ela tenta neutralizar, sabe, aquilo que temos como propósito. Levanta a mão. Tem que ter coragem. Pastor, a Babilônia tem sido terrível. Concordo contigo. A Babilônia tenta me influenciar. Concordo também contigo. A Babilônia tenta apagar da minha mente quem eu sou. E detalhe, pastor, na boa, por muitas vezes eu já esqueci quem eu sou. Pastor, a Babilônia quer tirar da minha mente da onde eu sou. Quem passa por essas dificuldades? Levanta a mão para que eu possa ver isso. Isso, só você que tem enfrentado isso, com a mão levantada, isso. Você pode sair do teu lugar e vir até aqui à frente, isso. Sai porque a partir de hoje ela não vai ter força contra você. Sai a partir de hoje, porque quem vai ter que sair da frente é a Babilônia. Sabe por quê? Porque Deus tem coisa boa e coisa rara. Isso, vem a partir de hoje. Isso agora. Todo meu coração, dos manjares eu abro mão. Os obreiros aqui, por favor. Os obreiros aqui para intercessão. Isso. Os obreiros aqui intercedendo por esse povo. O que? A minha adoração. Isso, os obreiros orando. Os obreiros orando. Meu coração, eu que sou pra ti. Os obreiros orando. Isso. Até diante da morte. Isso. Isso, abençoa a vida dessas pessoas. Só essas pessoas que têm aí o desejo, vai. Receba aí a presença de Deus. Isso. Receba aí a presença de Deus. Toca, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Se eu for fiel, vai. Isso. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheia da presença de Deus. O meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Meu Deus. Até diante da morte. Prefiro ser. Receba aí. Receba o renovo de Deus. Receba o renovo de Deus. Receba o renovo de Deus. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, isso. Receba a presença de Deus aí, ó. Oh, toda marca da Babilônia saia. Toda marca da Babilônia saia. Oh, glória. Oh, glória. Deus está te marcando aqui nessa noite. Deus está te marcando aqui nessa noite. Deus está te marcando aqui nessa noite. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Só quem vai morar no céu vai. Só quem vai morar no céu. Só quem tem a marca dessa promessa, vai. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Só quem tem a marca da promessa. Só quem tem a marca da promessa, vai. Ser batizado no Espírito Santo. Fala em línguas. Fala em línguas. Calabanecaia subandarápia. Meus poços querem frustrar meus sonhos e
me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? Isso! A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Declare! É fiel pra cumprir. Deixa eu ver, deixa eu ver. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Isso é profético, diga. E Ele mudará diante dos meus olhos. Se você acredita nisso, diga mais uma vez. O meu Deus Nunca falhará. Eu sei que chegará. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aproveita, 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 aproveita. Oh, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. mas quem vai apagar O quê? o selo que há em mim? Isso! A marca da promessa Que Ele me fez. e quem vai me impedir? Se decidido estou. Pois quem me prometeu Vem forte! Vem forte! Só quem tem a marca vai! Vai! O meu Deus! nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Meu Deus, isso é profético, isso é profético! O quê? Diante dos meus olhos! O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará Minha vez! minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Você pode dizer isso? Eu tenho a marca da promessa. Que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Você tem a marca, você tem a marca. Eu tenho a marca da promessa. Isso! Eu tô sentindo uma presença de Deus aqui. Eu tenho. Eu não sei se você tá sentindo mesmo o que eu tô sentindo. Oh! 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 Que Ele me fez. Eu tenho a marca da Se você tem a marca da promessa, você não vai se conter. Você não vai resistir. Oh! Eu tenho
aleluia. Se você pode, dê um aplauso bem forte para Ele. Se você tem a marca dessa promessa, dê um lindo aplauso a Ele, a honra a Ele, a glória a Ele, o louvor. Oh, glória a Deus. Se você pode, dar um abraço em quem está do teu lado. Aperte a mão dessa pessoa e diga para ela: a marca da promessa está na tua vida, está na tua vida, está na tua vida, está na tua vida. Vai, vai, marca alguém que está do teu lado, que vai morar no céu. Oh, oh. Oh, aleluia.